Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista, fundadora da agência Prosa Press e mais uma vez, com muito prazer, a gente abre uma nova conversa aqui no estúdio Febraban 2025, nesse que é o maior evento do setor financeiro, trazendo inovação e tecnologia para cá em 3 dias. Hoje é o último dia e a gente ainda tem muito papo interessante aqui na mesa. A conversa de hoje a gente vai abordar as estratégias de inovação, inteligência artificial e sustentabilidade. Para esse papo a gente convidou a Regina Magalhães, ela é especialista em inovação e sustentabilidade, e o Ivo Mosca, diretor executivo de inovações, produtos e serviços da Febraban. Obrigada pela visita aqui ao nosso estúdio e o tempo de vocês. Muito obrigada. Prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Antes da gente começar, eu queria apresentar a experiência dos nossos convidados. Olha só, a Regina tem uma vasta experiência em sustentabilidade, ESG e transformação digital. Ela já trabalhou em setores como tecnologia, finanças, infraestrutura e também em organismos internacionais. É PhD em ciências ambientais e com formação executiva em instituições de prestígio nos Estados Unidos. A Regina construiu sua carreira em companhias como a Microsoft, a Schneider Electric, Johnson Controls e International Finance Corporation, certo? Já o Ivo Mosca tem 20 anos de experiência no mercado financeiro, em que ocupou diversas posições de planejamento, estratégia e gestão de produtos. Ele é engenheiro pela Universidade de São Paulo, com mestrado internacional por Stanford e teve participação direta no desenvolvimento do arcabouço regulatório. É isso? Do Pix, Open Finance e outros Olha, DRs. é isso mesmo, o Pix, Open Finance e no Drex. Gente, o Drex dá outro papo aqui, porque olha, eu tenho tanta curiosidade para saber direitinho sobre essa moeda. E essa moeda ainda não nasceu, né? Mas Eu que- veremos cenas dos próximos capítulos nos próximos anos. Antes disso, vamos falar de sustentabilidade, Isso. porque a gente precisa ter planeta, né? A gente precisa ter planeta para essa moeda surgir, né? Nos ajudar. Me fala um pouco, é interessante a gente juntar tecnologia com sustentabilidade, inteligência artificial com sustentabilidade. E eu vejo que na sua trajetória você tem feito isso, exatamente fazendo essa convergência, né? Porque afinal de contas é a tecnologia que hoje viabiliza o sucesso de tudo, né? Então eu queria que você me contasse como é que a tecnologia pode ajudar a gente reduzir o impacto ambiental e gerar resultados mais positivos. Não, é importantíssimo o papel da tecnologia, porque a gente tem o que a gente costuma chamar de uma emergência em questões de sustentabilidade. Eu diria que tem duas ou mais, mas duas principalmente que são a emergência climática, né, que não é mais um tema de longo prazo, é um tema que nós estamos enfrentando hoje. A gente está enfrentando enchentes, como teve do Rio Grande do Sul ano passado, queimadas, como aconteceram no Pantanal, secas, como as que aconteceram na Amazônia e que podem vir a acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, que são desastres ambientais que afetam vidas e afetam a economia do país. Por outro lado, em termos sociais, a gente também tem uma outra urgência, que é a urgência da desigualdade social, que ela impede que as pessoas tenham liberdade de se desenvolver, de estudar, de obter renda, mas também reduz as possibilidades de crescimento do país. E aí isso depende, a solução desses problemas depende de ações governamentais, depende de ações das empresas, e isso pode ser fortalecido, impulsionado com o apoio de tecnologia. E eu estava ouvindo outro dia uma fala do Carlos Nobre, seu colega, e ele trouxe a ideia dos pontos de não retorno, que eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, a gente está se aproximando de um momento em que não dá mais para voltar atrás. Então é bom que a gente comece a agir agora. E é muito bom pensar que a gente está munido de tanta tecnologia inovadora para nos ajudar a realmente não chegar, né, nesses pontos de não retorno. Qual é a sua ideia de impacto da inteligência artificial nessas estratégias de negócio de inovação no setor financeiro e as prioridades do setor no uso da tecnologia? Bom, para começar a responder a pergunta aqui, eu só queria dar um passo anterior aqui no teu ponto colocado sobre o ponto sem volta, né, e o papel da tecnologia, né, que como a Regina colocou, é imprescindível e importantíssimo, né? Você imagina se a gente tivesse com o mesmo nível de consumo
de energia elétrica, por exemplo, né? Das lâmpadas incandescentes, se não tivéssemos o LED, etc. Imagina o nível, a gente seria incapaz de alcançar o que nós alcançamos hoje com a tecnologia se não tivesse evolução constante, né? E o próximo grande passo realmente é a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial ela tá trazendo novas fronteiras em termos do que é eficiência, o que é em termos de avanços, em termos de consumo de energia, em termos de redução de processos ineficientes. Então isso tudo vai dar para a gente um outro patamar de escalabilidade e que precisa sim ser levado com muito cuidado para que a gente garanta que a gente não está consumindo mais do que os nossos recursos nos devem e de uma maneira sustentável, né? E hoje a inteligência artificial ela vem trazendo um foco inicial muito grande exatamente nisso, né? Então, um dos principais focos de atuação das instituições financeiras é trazer melhorias e evoluções dos seus processos operacionais, né? Isso traz um nível de redução de custos, né? E eu não estou falando só de custos operacionais das pessoas, estou falando de custo de forma geral, né? Porque isso vai além, inclusive, do setor financeiro, né? Setores industriais, etc. Então, estão utilizando inteligência artificial. Então, a gente vai ver um processo de evolução agora, em termos de redução de custo para gerar os mesmos resultados, muito grande. Isto ajuda, mas não resolve toda a questão de sustentabilidade. Mas aí você tocou num ponto tão importante que é a questão energética, que quando a gente fala dessas tecnologias muito avançadas, né, como a inteligência artificial, a gente conta também com poder computacional altíssimo que resulta num custo energético alto também. E aí, como é que a gente lida com isso? Certo. Essa é uma ótima pergunta, porque a inteligência artificial ela chega, né, com essa demanda computacional maior do que os mecanismos atuais utilizados. Mas já existe também uma série de frentes para mudar isso, né? Então, a evolução do próprio modelo da inteligência artificial vem otimizando este consumo computacional, né? A gente também vem estressando situações ou utilização de modelos menores, né? Ou como a gente chama de fine-tuned, né? Que trazem um menor consumo também nessas energias. Quando a gente fala da capacidade de geração, de processamento e de comunicação, de acesso a dados, a gente também vê aqui um uso de nuvens verdes agora começando a aparecer, né? E o uso aqui também de energias, de data centers sustentáveis, né? Tentando utilizar cada vez mais energia sustentável para a geração dessa capacidade. E que também falar em nuvens verdes, que incrível. Então tem todo um trabalho que vem sendo feito de forma geral para o mercado, para que a gente consiga trabalhar essas pontas, né? Inclusive mudando os próprios hardwares de como funciona, né? Então hoje nós temos as CPUs, mas agora a gente já está falando das GPUs, que vão trazendo um nível de eficiência de processamento utilizando menos energia do que a gente estava acostumado. Então vem sendo feito um tratamento exatamente para que a gente busque essas evoluções. Complementar, Ivo, já faz tempo que a gente tem tecnologias combinando inteligência artificial com IoT e sistemas de automação que permitem reduzir muito significativamente o consumo de energia e o consumo de água em data centers. Mas mais importante que isso, primeiro é dizer que qualquer atividade econômica, qualquer atividade produtiva, qualquer serviço tem um impacto ambiental, né? A inteligência artificial tem um impacto grande, sim. É o maior? Não. Mas a grande diferença é que a IA consome energia, consome água, mas ela possibilita uma redução de consumo de energia e de água em outras atividades muito mais expressiva do que ela consome. Então, o impacto positivo que ela pode gerar é muito maior do que o impacto negativo. Mas essa preocupação em relação por exemplo, os data centers sustentáveis é incrível, né? Porque a nuvem verde ela usa energia renovável, é isso? Renovável. Que interessante. E o Brasil é um país privilegiado na possibilidade de usar energia renovável. Hoje temos alguns data centers no Brasil que operam 100% de energia renovável, como também você tem sistemas que possibilitam você reutilizar totalmente a água necessária no resfriamento dos data centers. E Regina, como é que a gente liga toda essa tecnologia à questão das finanças sustentáveis? A conexão é muito forte, porque finanças é uma das atividades
em que para você avaliar um financiamento, um investimento, ou uma pessoa física ou uma empresa, você precisa de um volume de dados muito grande. E quando você avalia um investimento em que você tem que analisar o impacto social ou ambiental desse investimento, você tem que analisar um conjunto muito maior de informações. Não só informações financeiras, mas você tem que juntar informações ambientais, informações sociais, que vêm de muitas fontes diferentes e dados organizados de maneira diferentes. Você não analisa só números, você analisa imagens, você analisa informações que, como a gente chama, não estruturadas, né? E isso demanda um trabalho muito grande que a IA pode facilitar muito, tornando essa análise muito mais efetiva, com uma acurácia muito maior e permitindo maior agilidade. Então eu vejo a inteligência artificial com a possibilidade de ampliar muito a escala de finanças sustentáveis no Brasil. Se você me permite, exatamente isso que a Gina trouxe é o que a gente chama, por exemplo, do crédito ultra personalizado, onde você é capaz de avaliar uma amplitude de variáveis muito maior, inclusive com nível de precificação dinâmica, onde você entende exatamente a necessidade, o contexto, o objetivo, o risco que aquele crédito ou que aquele ativo traz, né? Mas ainda voltando no seu ponto do que a inteligência artificial ela traz muito mais benefício, né? E falando de finanças sustentáveis, por exemplo, né? Um dos aspectos da inteligência artificial é utilizar para você ter uma assessoria customizada, uma assessoria financeira inteligente, onde muitas vezes você consegue atender os objetivos ou as necessidades daquele cliente de uma forma remota, né? Então imagina que você não precisa sair da sua casa para ter uma conversa realmente com um nível de especificidade ou com o nível de atendimento dos seus objetivos ou de resolução dos seus problemas. Isso evita com que você tenha que sair de casa, ligar o seu carro, se movimentar. Então, assim, você tem um ganho de consumo energético muito grande, né? E você consegue, inclusive, depois converter esse tempo em tempo produtivo, que também traz aqui um ganho de forma geral para a sociedade. O Ivo imagina, né, que um dos maiores desafios que a gente tem é investir em atividades sustentáveis na Amazônia. E uma das grandes dificuldades é para um agente de crédito chegar numa comunidade ribeirinha na Amazônia, muitas vezes é uma semana de viagem de barco. E por isso essas comunidades muitas vezes não têm acesso aos recursos, né? E a inteligência artificial pode permitir com agentes virtuais que essas comunidades possam fornecer suas informações, elaborar seus projetos de produção sustentável com uma facilidade que hoje não é possível. Então a inteligência artificial não só permite uma maior agilidade, uma maior personalização nos financiamentos, mas também uma maior inclusão social. E uma mudança de modelos de negócios, uma oferta maior de produtos, né? E a gente tem falado aqui no Febrabantec sobre a hiperpersonalização, quer dizer, é essa tecnologia permitindo que haja uma transformação no hábito de como a gente usa o banco, né? Exatamente. E no extremo, né, se a gente pegar como víamos até pouco tempo atrás, né, ou ainda vemos hoje, né, para você ter acesso a um gerente, normalmente você tem que ter um pacote, né, você tem que ter uma conta. Mas, cara, a inteligência artificial vai tirando essa barreira. Você pode ter um gerente pessoal, Um agente AI trabalhando para você 24 horas por dia, te avisando seus compromissos, te ajudando a manter a sua finança sustentável, controlando, comparando os seus gastos com pessoas ou famílias similares, né? Então, como você construir um plano de vida. Então, tudo isso vem agora com esse ganho sem volta da inteligência artificial. Interessante é muito interessante quando a gente junta isso à consciência ambiental e à sustentabilidade, né? Porque a gente vê esse movimento acontecendo fortemente, um movimento de personalização, um movimento de digitalização dos bancos que foi muito rápido que aconteceu e, por outro lado, também uma conscientização que é urgente, necessária da sustentabilidade. Quando as duas coisas se unem, essa força parece muito interessante, né? Que finalmente a gente, de novo, a gente fica mais um painel para dar esperança para a gente aqui. É isso. E hoje, infelizmente, ainda a conectividade ela é um desafio, principalmente em setores mais afastados, né? A gente tem um exemplo aqui também, onde um dos nossos associados, a Caixa,
está trabalhando num piloto que envolve não só a inteligência artificial, mas também a questão da tokenização de ativos, tentando levar recursos financeiros para um público que realmente é afastado. Né? E eles trazem, inclusive, um exemplo onde uma família que tinha um benefício de R$ 600 tinha que pegar 12 horas de barco para chegar nesse ambiente e a viagem custava 200. Então, quer dizer, ela tinha 1/3 de todo o seu, de toda a sua renda comprometida na viagem para poder ter esse recurso em suas mãos. Então, a tecnologia visa tratar e vai tratar esse gap social, né, essa distância aqui, se focada e com os investimentos corretos por parte das instituições, de uma maneira muito eficiente. Eu queria agora tratar sobre a questão do marco regulatório da inteligência artificial. Ivo, na sua visão, quais são os pontos essenciais para que essa regulação fomente realmente a inovação de forma segura e ética? Olha, a evolução né, de todo esse marco regulatório, ela tem pontos e contrapontos. Né? Ao mesmo tempo que a gente quer e precisa garantir, né, toda a segurança, toda a responsabilidade ética e social, né, dentro do modelo, ao mesmo tempo a gente não pode impedir inovação. Então são realmente pontos, de certa forma, contraditórios. Então a melhor forma da gente tratar isso é tratar de uma forma principiológica, que aceite a dinâmica e a velocidade que a tecnologia tem nos imposto. Né? Tudo aquilo que a gente registrar, como estava acostumado a registrar com regras muito duras, rígidas de forma legal, isso vai travar o processo inovativo, né? Não só do setor financeiro, mas do Brasil como um todo. Né? E nesse aspecto a gente tem uma série de ações. Nós, como Febraban, por exemplo, nós somos sócios de um plano chamado Plano Brasil Digital 2030+, né, que é um plano que transcende o setor financeiro e tem como um grande objetivo desenhar um país pioneiro em termos de tecnologia. Então a gente quer fazer com que o Brasil passe a ser um estado amplamente digital, inovativo, de acordo com a sua capacidade e com o potencial que tem. O setor financeiro ele já é um setor pioneiro a nível mundial, então nós temos múltiplos exemplos aqui de sucesso, seja o Pix, seja o Open Finance, a gente está construindo o Drex. A gente vê nossos bancos avançados em termos de serviços, em termos de uso de inteligência artificial. Hoje, 8 de cada 10 bancos já estão com inteligência artificial generativa em uso. Né? Então, esse pioneirismo já existe. Mas a gente tem uma série de setores que ainda não conseguem alcançar por uma série de fatores. E a gente fica muito refém daquele governo de plantão, né, que a cada 4 anos os planos mudam. Então, nosso objetivo foi desenhar um plano de longo prazo, onde a gente une diversos setores da economia, indústria, comércio, tecnologia, financeiro, para que a gente construa esse plano de futuro. E alguns dos pontos foram os que a gente tocou aqui. Inteligência artificial é uma tecnologia core a ser desenvolvida, tudo isso com muita segurança, que envolve cibersegurança, então também é uma das frentes. E a gente ter data centers começando a ser implementados no Brasil. A gente tem energia renovável, a gente tem capacidade de ser um hub enorme, seja para a América Latina, seja para o resto do mundo. Né? Então a gente tem que aproveitar todo esse nosso potencial e colocar o Brasil à frente desse processo de crescimento tecnológico. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala em potencial em relação à sustentabilidade também, né? E aí, juntando essas duas coisas, realmente vira uma potência maior, né? O que você acha? Sem dúvida, né? O Brasil tem um grande desafio de ser um país mais competitivo no mundo. E a gente, nos últimos anos, tem tido muita dificuldade porque a gente tem um nível de produtividade na indústria brasileira extremamente baixo. A gente teve avanços importantes na agricultura, mas em outros setores a gente ainda está muito atrasado. A inteligência artificial pode reduzir esse gap e tornar a economia brasileira mais competitiva. E das atividades em que pode colocar o Brasil na liderança da economia mundial, da política mundial, é exatamente ser um país que lidera a transformação para uma economia verde. E a gente tem aqui uma base essencial e uma base que nos diferencia do resto do mundo, que é ter a maior biodiversidade do planeta, que nos possibilita pensar numa bioeconomia que transforma o país como uma liderança econômica global.
Então, a capacidade de usar tecnologia e o conhecimento que nós temos sobre a biodiversidade pode permitir construir uma nova economia que torne o país muito mais competitivo. Que bacana isso. Isso deve ser assunto para a COP30, Com certeza. com certeza, que é exatamente o É. posicionamento que a gente espera do E os Brasil. bancos estão começando já a se preparar para isso, né? Eu trabalhei recentemente num projeto com o Banco do Brasil buscando tecnologias exatamente para possibilitar o uso da inteligência artificial para garantir acesso das populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas na Amazônia, poderem desenvolver as suas atividades produtivas, reduzindo toda essa dificuldade que é a distância geográfica que existe entre o acesso dessas comunidades aos serviços financeiros. A tecnologia pode reduzir todas essas limitações que a gente tem hoje e possibilitar que a economia tenha maior potencial. Mais uma vez, terminando um painel com boas notícias, ou pelo menos com alguma esperança. Queria demais agradecer a presença de vocês, a Regina, deixa eu pegar seu nome completo, Regina Magalhães, especialista em inovação e sustentabilidade, e o Ivo Mosca, diretor executivo de inovações, produtos e serviços da Febraban. Muito obrigada pelo tempo de vocês e pelo papo, pelas Uma vez um informações. prazer. E você que nos acompanhou aqui em torno do nosso estúdio de vidro, ou você que nos acompanhou em casa, no escritório ou no trânsito, continua com a gente porque tem mais papo interessante aqui no Estúdio Febraban Tech 2025. Até já!